Após se reunir com líderes partidários do Senado na manhã desta terça-feira, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, decidiu dar sequência à abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito do Ministério da Educação. A CPI será instalada para investigar um suposto esquema de distribuição de verbas e controle da agenda do Ministério da Educação durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. Na reunião, que foi remota, Pacheco também informou que dará sequência a outras 4 CPIs. No entanto, os trabalhos das comissões serão iniciados somente após as eleições de outubro. O anúncio foi feito pelo próprio Pacheco em coletiva de imprensa. Os líderes, repito, em maciça maioria, entendem que essas indicações dos membros e a consequente instalação das comissões parlamentares de inquérito devem acontecer após as eleições. Isso permitirá que todos os senadores possam igualmente participar das 5 comissões parlamentares de inquérito e também evitar que o período eleitoral, que é naturalmente um período em que há uma politização e acaba partidarizando as discussões, que esse período eleitoral evite contaminar um processo de investigação da CPI, que naturalmente, necessariamente precisa ser uma investigação minimamente isenta e imparcial no momento de mais regularidade, de mais normalidade do funcionamento parlamentar, que não é o caso de um período eleitoral. O senador Randolfo Rodrigues, autor do requerimento da CPI do MEC, não gostou da proposta e quer que a leitura do pedido seja feita até nesta quarta e com início imediato do colegiado. O parlamentar afirmou que, se preciso, vai ao Supremo Tribunal Federal para pedir a abertura da CPI antes do recesso. Eu aguardarei até amanhã a leitura do requerimento para instalação da CPI do MEC. Caso não ocorra, não restará, lamentavelmente, à oposição outra alternativa a não ser recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Já o senador Carlos Portinho defendeu a decisão de Rodrigo Pacheco. Ele afirmou que o adiamento impede a politização dos temas e criticou Randolph, dizendo que o Senado não é palanque eleitoral. Nosso primeiro destaque do programa desta terça, a gente começa trazendo aqui para você a análise do Roberto Mota, que achou, Mota, da decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de acatar o pedido de abertura da CPI, mas só depois das eleições. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite aos meus companheiros de programa. Boa noite à nossa audiência. Parabéns ao senador Rodrigo Pacheco. Parabéns ao senador Carlos Portinho. As palavras do senador Portinho trazem alívio ao cidadão que já não aguentava mais assistir o que acontece no Congresso. O senador Portinho tem razão quando diz que o Senado não é palanque eleitoral. Talvez seja preciso explicar também ao senador Randolph que o Senado não é um puxadinho do STF. Na verdade, por incrível que pareça, o Senado pertence ao poder legislativo, que é um poder independente do poder judiciário. Uma das coisas que nós descobrimos recentemente foi o enorme poder que o presidente do Senado tem sobre o andamento dos trabalhos dos senadores. É um poder muito grande, é um poder presidencial, que às vezes parece que conflita com a própria natureza do poder legislativo. Mas nesse caso específico aqui, parece que o senador Rodrigo Pacheco agiu certo. Que sejam abertas as CPIs, que se busque a verdade, mas sem transformar os trabalhos em um espetáculo circense de caráter eleitoral. Ganha o Senado, ganha o Brasil, perdem os oportunistas. Você, o que achou do anúncio? Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Roberto Mota, Ana Paula Henke, o meu mestre Augusto Nunes, estava com saudade. E boa noite a todos. Eu não entendi absolutamente nada dessa tomada de posição do presidente do Senado, para variar. É um personagem confuso da política. Tem que investigar ou não tem que investigar? Tem que investigar o MEC? Existe motivo para uma comissão parlamentar de inquérito investigar supostas irregularidades do MEC? Mas vai investigar depois das eleições? Como assim? Então, a investigação é necessária, mas só depois. Deixa aí os suspeitos apagarem as provas,
deixa o assunto, né, os que se articularam supostamente em torno desses delitos se rearticularem de outra forma. Isso para mim, não consigo entender. Faz sentido algum. E esse argumento de que no período eleitoral não vai se ter tanta isenção, isso é uma barbaridade proferida por esse Rodrigo Pacheco, que é um despreparado, que é um arrivista da política, não é um símbolo de renovação, nada disso. Ele é um personagem que escolheu ali um partidarismo ao lado do Supremo Tribunal Federal contra o governo federal. E aí veio com essa jabuticaba. Tem que investigar, mas vai deixar para depois das eleições. Isso não tem sentido algum. E ele diz que o período eleitoral retiraria a isenção das investigações. Mas como assim, senhoras e senhores? Como assim? Quer dizer que o político em campanha ele não é isento? O político em campanha ele perde o equilíbrio, perde a isenção? Ora, nós vimos a CPI da Covid, que isenção havia ali? Pelo fato de não ser ano eleitoral, não mudava nada. Eles fizeram campanha política, eleitoral o tempo inteiro naquela CPI. Inventaram todas as histórias possíveis para atacar o governo federal, fizeram vista grossa para o Covidão. O senador Rodrigo Pacheco assistiu isso tudo nas suas barbas. Essa CPI vergonhosa. Então, para concluir, é o seguinte: qual foi a última CPI que trouxe aí, de fato, diligências, esclarecimentos, investigações profícuas? Eu não lembro, já houve no passado. Mas tem tempo que isso não acontece. Nós vimos a Operação Lava Jato, sim, uma operação virtuosa de investigação, e temos aí a Polícia Federal, ou não temos mais? O Ministério Público, não é isso? Então, como é que é? Tudo passa pelo Randolph, que agora diz que, infelizmente, vai ter que ir ao Supremo, com essa conversa mole, com essa conversa fiada, porque ele, tudo que leva ao Supremo, o Supremo aprova, esse Supremo partidarizado. Tanto que a CPI, que foi uma CPI vergonhosa da Covid, foi mandada instalar pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então, isso aí não tem nada a ver com investigação, como a CPI da Covid não teve nada a ver com investigação. Essa CPI do MEC para depois da eleição, CPI pré-datada. Isso eu pelo menos, não alcanço isso, não consigo entender qual é a lógica. Eu acho que a investigação tem que seguir. Acredito que a Polícia Federal e o Ministério Público estão investigando e a gente tem que parar com essa pantomima. O Congresso Nacional tem que trabalhar, o Congresso Nacional tem que fazer reforma, tem que aprovar reforma. Em episódios recentes até mostrou na questão do preço dos combustíveis, na questão da Eletrobras. Em outros momentos, preferiu sabotar e fazer pantomima. Então, é isso aí. No caso da CPI do MEC, é só isso aí que está em questão. Análise agora da Ana Paula Henkel. Está de volta lá a Los Angeles. Não é isso, Ana? Boa tarde para você. De volta, Vitor. E já morrendo de saudade. Queria estar aí no estúdio com vocês. Boa noite. Boa noite, Mota, Fiuza, mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, se o Rodrigo Pacheco está esperando aí aplausos, eu não sei por que nós temos que aplaudir o guarda-costas aí do Supremo Tribunal Federal. O que eu acho que vai acontecer é que o Randolph, né, que não passa de um senador quase inútil, porque nós não temos nenhuma propostas, não escutamos propostas, soluções, plataformas, é só uma choradeira, seja na CPI da Covid, é mais essa CPI, se agora, depois, vai ser também só choradeira, palanque político, né, um menino mimado aí que tem um puxadinho ali no STF. Provavelmente ele vai, né, ao STF, como ele mesmo disse, e a CPI, de repente, vai ser aberta por uma ordem do Supremo Tribunal Federal, porque nós sabemos
que o STF virou um partido político. E o que o Rodrigo Pacheco vai fazer, ele como presidente do Senado? Nada. Sabe por que ele não vai fazer nada, Vitor? Porque é isso que ele faz. Ele não faz nada. Hoje, por exemplo, comentamos semana passada sobre aquele requerimento do senador Eduardo Girão para o comparecimento do Barroso e do Moraes ao Senado para discutir sobre ativismo judicial. E o Barroso e o Moraes, eles não foram à sessão do Senado sobre ativismo judicial. Então, é interessante que eles vão a tantos eventos fora do Brasil, foram para Washington, foram para Boston, foram para não sei mais aonde, foram para o Sul. Aqui no Brasil, eles nem estão podendo andar muito livremente, não, porque o brasileiro está cansado, né, de tanta falácia, de tanto ativismo, e vão para tantos lugares para continuar espalhando aí as narrativas falaciosas. E na casa no Senado, uma das casas do povo, eles disseram que não, que eles estão com a agenda ocupados demais para ouvir o que os representantes do povo têm a dizer. Isso tudo que nós estamos vendo, Vitor, na verdade, eu costumo dizer que é para ser colocado na conta do Rodrigo Pacheco, sim, porque tanto esses ministros como essa oposição histérica, isso tudo podia ter um freio do presidente do Senado se o Rodrigo Pacheco tivesse uma espinha dorsal firme, se ele tivesse aí um punho firme, né, uma cadeira aí de presidente do Senado que colocasse respeito, que mostrasse aí respeito ao regimento interno da casa, à nossa Constituição, mas não é isso que a gente vê, infelizmente. E aí a gente tem ministros que deram de ombros para uma das casas do povo, um outro senador que agora vai recorrer exatamente a esses ministros que não estão nem aí para a população.